Fala galerinha, tudo bem pessoal? Estamos gravando o nosso 40º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos estar falando sobre razão e proporção. É um conteúdo extremamente importante e eu vou explicar para vocês aqui por quê. Acompanhe comigo, veja só. Vamos entender primeiramente o que é uma razão. Uma razão, ela estabelece uma comparação entre duas grandezas. Veja aqui este exemplo. Imagine que um determinado concurso público tenha 30 mil candidatos e esses 30 mil candidatos vão fazer a prova concorrendo a 100 vagas. Como é que vai ficar isso aqui? Qual vai ser essa razão? Então, se eu tenho 30 mil candidatos e eles estão concorrendo a 100 vagas, então, fazendo aqui a simplificação, ó, eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse zero. O que que sobra? No numerador sobra o número 300 e embaixo sobra o número 1. Aí você pega e me faz a seguinte pergunta. O que que significa esse 300 e o que significa esse 1? Aqui, pessoal, está me dizendo o seguinte, que existe 300 candidatos para cada vaga no concurso público. Então, aqui está havendo uma razão entre duas grandezas, onde a grandeza que está no numerador é o número de candidatos e a grandeza que está no denominador é o número de vagas. Então, existe 300 candidatos para cada vaga neste concurso público, tá bom? Olha só esse outro exemplo. Uma determinada empresa tem 400 mulheres e 200 homens. Aí eu vou e te faço a seguinte pergunta. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens nesta empresa? O que que você vai fazer? Você vai pegar, então, o número de mulheres e dividir pelo número de homens. Eu também aqui posso simplificar, não posso? Vou simplificar aqui em cima, por exemplo, direto por 200 e aqui embaixo também vou fazer por 200. 400 dividido por 200, aqui vai dar 2. E embaixo, 200 por 200 dá 1. Isso significa o quê? Que para cada duas mulheres dessa empresa, né, nós teremos um homem lá trabalhando. Agora, essa mesma grandeza eu posso fazer de forma diferente. Grandeza não. Eu posso fazer uma razão diferente aqui. Qual seria essa razão? Eu poderia, ao invés de perguntar qual é a razão do número de mulheres para o número de homens, eu poderia inverter a pergunta. Eu poderia perguntar qual é a razão do número de homens para o número de mulheres. Aí já seria a fração invertida, não é verdade? Já seria agora 1 sobre 2. Outra razão que eu poderia criar aqui seria a seguinte. Se eu perguntasse para vocês, qual é a razão entre o número de homens e o número de pessoas que trabalham nesta empresa? O que que você ia fazer? O número de homens, a gente já sabe que é 200. E o número de pessoas que trabalham nessa empresa? O número de pessoas é, se tem 400 mulheres e 200 homens, então trabalha nessa empresa 600 pessoas. Concorda? Então eu poderia fazer a razão também entre o número de homens e o número de pessoas. Fazendo esse cálculo aqui, ó, eu também posso simplificar por 200 e aqui fica 1 a cada 3. Em outras palavras, o que significa esta fração? Esta fração está me dizendo o seguinte, que existe para cada 3 pessoas dessa empresa, uma delas é o homem que está trabalhando lá. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos avançar. Vamos entender agora o que é proporção. A proporção ela é determinada pela igualdade entre duas ou mais razões. Pessoal, olha só. Isso aqui é uma razão, A sobre B, e que ela está proporcional a uma outra razão, C sobre D, e que está proporcional a uma outra razão, e assim sucessivamente. Todas essas razões, ela me dá como resultado uma constante, que é o que nós chamamos aqui de constante de proporcionalidade. Deixa eu dar aqui um exemplo bem
prático, bem claro, para vocês entenderem do que está tratando aqui. Vamos supor que eu tenha assim, ó, 2 dividido por 1, ok? Isso aqui é uma razão. Agora, vamos calcular aqui uma outra razão proporcional a ela. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha assim, ó, 4/2. Eu posso afirmar que essa razão é proporcional a 2/1? Sim. Por que eu posso afirmar isso? Porque aqui eu estou pegando esse numerador e estou multiplicando por 2. E eu estou pegando aqui também multiplicando por 2. 2 vezes 2 dá 4 e 1 vezes 2 deu 2. Então, essas duas razões, 2/1 e 4/2, elas são proporcionais, ok? E eu posso ver aqui mais um exemplo. Ó. Vamos supor que eu tenha assim, 12/6. Eu posso dizer que 12/6 é proporcional a 4/2? Sim, também. Porque aqui é como se eu estivesse multiplicando por 3 e aqui eu também estivesse multiplicando por 3. Então, essas razões, pessoal, elas são proporcionais, pois todas elas têm como resultado uma constante padrão, que é o que nós chamamos aqui de constante de proporcionalidade, que aqui é dado representado pela letra K. Aí eu te pergunto, quem é essa letra K aqui neste exemplo que eu citei? Ó, 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 6 dá 2. Então, a minha constante de proporcionalidade aqui é K igual a 2. Em outras palavras, essa constante de proporcionalidade, ela indica quantas vezes o numerador é maior que o denominador. Repare para você ver que o numerador aqui, ó, ele é 2 vezes maior do que o denominador. Ou seja, ele é o dobro, o numerador é o dobro do denominador, tá bom? Vamos avançar aqui agora e vamos entender o seguinte. Esta proporção que nós acabamos de falar, ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode se apresentar de forma diretamente proporcional, ou ela pode se apresentar de forma inversamente proporcional. Gravem bem estes nomes: diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos entender o que significa isso. Olha só, vamos supor que eu tenho uma razão aqui, ó, A sobre B, certo? Vou dar aqui um exemplo para vocês de uma constante. Vamos supor que a minha constante K, ó, é igual a 3. Então, eu tenho que A sobre B é igual à minha constante K, que é 3. Ok? Pegando este exemplo, o que está acontecendo aqui? Então, eu sei que se eu pegar um número A e dividir pelo número B, eu vou ter como resultado uma constante que é o número 3. Pegando aqui alguns exemplos, nós podemos citar aqui, ó, o 9 sobre 3. Eu posso dizer que esse 9 sobre 3 é uma possibilidade de razão? A sobre B? Sim, pois 9 dividido por 3 está dando exatamente 3. Eu poderia pegar outras bem diferentes. Por exemplo, 18 sobre 6. Eu posso dizer que esta razão, ela tem como representação uma constante K igual a 3? Sim, pois 18 dividido por 6 está dando exatamente 3. Concorda? Aí, por que elas são chamadas de diretamente proporcionais? Porque repare que do 9 para o 18, o que aconteceu? Ele aumentou o valor, não é verdade?
E do 3 para o 6, o que aconteceu? O valor também aumentou. Só que não é aumentar de uma forma qualquer. Eles aumentaram proporcionalmente. O que é aumentar proporcionalmente? Aqui foi multiplicado por 2 e aqui foi multiplicado por 2. Ou seja, o aumento ele foi proporcional tanto no numerador quanto no denominador. Então, pessoal, se você tem duas razões e essas duas razões, as duas grandezas dela, que é a grandeza que está no numerador e a grandeza que está no denominador, se elas aumentam ou se elas diminuem proporcionalmente, então eu posso dizer que estas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Aumentou em cima, aumentou embaixo, proporcionalmente. Diminuiu em cima, diminuiu embaixo, desde que também seja proporcionalmente, tá? Agora, vamos ver o que seja grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu tenho que A vezes B tem que dar 100, ok? Quem seriam aqui os possíveis valores para A e para B? Você concorda comigo que A ele pode ser 100 e B pode ser 1? Não é verdade? Porque 100 vezes 1 vai dar exatamente 100. Agora, se eu colocar aqui 50, o B tem que ser quem? O B tem que ser 2. Porque 50 vezes 2 continua se mantendo a constante K, que é 100. Não é verdade? Se eu colocar aqui 25 no lugar do A, quem é que vai ter que ser o B agora? O B vai ter que ser 4. Repare o seguinte. O 100 para o 50 diminuiu e para o 25 diminuiu. Repare que ele está diminuindo o valor de A, não é verdade? Só que em contrapartida, do 1 para o 2 e do 2 para o 4, que é o B, ele aumentou. Então, o A ele diminuiu e o B ele aumentou. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Porque quando um aumenta e o outro diminui, ou um diminui e o outro aumenta, grandezas inversamente proporcionais. Agora, no exemplo anterior, lá no numerador aumentou, no denominador aumentou e aumentou de forma proporcional. Então, lá são diretamente proporcionais. Tranquilo, pessoal? Entendeu essa parte? Vamos avançar, que daqui a pouco nós vamos colocar isso em prática em exercícios. Veja só. Vamos estudar aqui algumas propriedades da razão e proporção. A primeira propriedade fala o seguinte, que se eu tiver uma razão A sobre B igual a uma outra razão C sobre D, para que elas sejam proporcionais, eu posso aplicar essa formulazinha aí, que nós iremos manter essa proporcionalidade entre elas. Em outras palavras, o que está sendo feito ali, ó? Está sendo feita uma multiplicação cruzada. Está multiplicando aqui e depois fazendo essa multiplicação aqui, ó. Vamos dar aqui um exemplo. Pense bem. Faz de conta que eu tenho essa questão aqui, ó. X sobre 4, que é igual a 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho duas razões e eu preciso fazer com que essas razões se mantenham proporcionais. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa multiplicação cruzada. Então, aqui eu faço 2 vezes o x e depois aqui eu faço 4 vezes o 3. Então, resolvendo, fica como? Ó? 2 vezes o x fica 2x e 4 vezes o 3 fica 12. Passo o 2 dividindo, a gente descobre que o x deve ser 6. Ok, pessoal? Isso aqui, acredito eu que todos vocês já saibam, né? Que é que quando você tiver uma igualdade de duas frações, basta você fazer a multiplicação cruzada para encontrar o determinado valor que você queira descobrir. Isso que você está fazendo é simplesmente
encontrando qual é o valor que se mantém a proporcionalidade entre essas duas razões. Tá ok? Este outro exemplo aqui, olha só. Esta propriedade 2 está me dizendo o seguinte. Eu tenho aqui duas razões, certo? Lembra lá que nós falamos que na razão o número de cima é uma grandeza e o número de baixo é uma outra grandeza. Igual aquela de candidatos por vaga, são grandezas diferentes. Essa propriedade está me dizendo o seguinte, que se eu pego e faço a soma das duas grandezas que está no numerador, que no caso aqui é A mais C, eu posso fazer isso desde que no denominador eu faça a mesma coisa. Eu some as outras duas grandezas que eu tenho no denominador. Que a minha constante de proporcionalidade aqui ela vai se manter. Agora, onde é que eu poderia aplicar esse tipo de propriedade? Vamos criar aqui uma questão. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Uma escola tem 1000 estudantes. Uma escola tem 1000 estudantes, certo? E nesta escola, a razão de meninos e meninas é uma razão que está de 5 para 3. Aí eu te pergunto, quantos meninos nós temos nesta escola? Eu vou chamar aqui, ó, os meninos de O. E as meninas, eu vou chamar aqui de A, tá ok? Meninos, a vogal O, meninas, a vogal A. E eu sei que a razão entre o número de meninos sobre o número de meninas é uma razão que está de 5 terços, de 5 para 3. A cada 5 meninos, se tem 3 meninas. É o que a questão está falando. Agora, como é que a gente poderia aplicar aquela propriedade? Repare aqui o seguinte, pessoal. Estas duas razões aqui, ela não está bem parecida com isso aqui, ó, como se fosse fazer aquela multiplicação cruzada. Então, ó, se eu passar esse A para cá multiplicando pelo 5, eu também posso pegar o 5 e passar para cá dividindo, não posso? Apenas trocar a posição do 5 com o A. Eu posso fazer isso. Então, vai ficar como isso aqui, ó. O sobre 5 é igual a sobre 3. Certo? Vamos aplicar aqui a propriedade 2, ó. A propriedade 2, ó, eu tenho que no numerador é o número de quê? Aqui esse O é o número de meninos e esse A é o número de meninas. E que se eu pegar o número de meninos mais o número de meninas, você concorda comigo que vai dar os 1000 estudantes? Aplicando essa propriedade aqui, ó, então eu posso pegar os dois números que estão no numerador e somar. Então aqui eu posso colocar, ó, O mais A. E aqui embaixo eu também vou ter que fazer essa soma, conforme está aqui, ó. 5 mais 3, aqui é 8. E eu sei que o O mais A, conforme eu já separei aqui para vocês, o O mais A equivale a 1000, ou seja, é o número de meninos mais o número de meninas. E quanto que é 1000 dividido por 8? Se você fizer essa divisão de 1000 por 8, você vai encontrar aqui 125. Aí você pega e me faz a seguinte pergunta. Mas, professor, o que significa esse 125? Pessoal, o 125 aqui nada mais é do que a minha constante de proporcionalidade. Ok? Então, em outras palavras, o que você vai fazer? Você vai pegar esse O sobre 5, ele está me dizendo que o O sobre 5 é igual ao A sobre 3 e que é igual a esse 125 que nós encontramos aqui agora, que é a nossa constante.
Vamos separar o 125 para cada uma dessas razões. Então, vai ficar aqui, ó, O sobre 5, que é igual a 125. E o A sobre 3 também vai ser igual ao 125. Eu estou apenas pegando a constante, colocando para essa razão e depois colocando para esta razão. Então, o O vai ser o quê? Nós vamos descobrir agora o número de meninos. Quanto que é 5 vezes 25? É só passar multiplicando. Você vai encontrar aqui 625. Qual é o número de meninas? Passo 3 multiplicando. 3 vezes 125 dá 375. Então, logo, você tem que, nesta escola, dos 1.000 estudantes, 625 são meninos e 375 são meninas. Tranquilo, pessoal? É assim que você pode estar resolvendo e aplicando essa propriedade 2. Essa propriedade 3, no momento eu não vou falar sobre ela, tá? Vamos diretamente para a próxima parte para resolvermos algumas questões que envolvem essa constante de proporcionalidade, que é quando se fala de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Porque eu preciso dar uma dica aqui importantíssima para vocês. Então veja só. Este primeiro exemplo aqui ele é um exemplo bem clássico, bem comum quando se fala de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Olha o que essa questão está dizendo. Preste bastante atenção, porque aqui eu vou dar uma dica fundamental para que você possa destruir qualquer questão que fala desse assunto. 3 sócios, Ana, Bruno e Carlos, devem dividir o lucro de 300 mil reais de forma o quê? Diretamente proporcional ao valor investido por cada um. A sócia Ana investiu 60 mil reais, o sócio Bruno investiu 40 mil reais e o sócio Carlos investiu 50 mil reais. Qual a parte do lucro correspondente de cada um? Pessoal, a questão está dizendo o seguinte, que 3 pessoas fizeram ali uma sociedade, né? E um colocou 60 mil reais na empresa, o outro colocou 40 mil reais e o outro colocou 50 mil reais. Depois que essa empresa funcionou um tempo, eles tiveram lá um lucro de 300 mil reais. E eles têm que pegar agora esse lucro e dividir para as 3 pessoas. Só que esse lucro você não pode pegar ali 100 mil para um, 100 mil para outro e 100 mil para outro, que vai estar sendo injusto. Por quê? Porque cada um colocou uma quantia diferente nesta empresa. Então, cada um vai receber o lucro de maneira diretamente proporcional ao valor que ele aplicou. Concorda comigo? Como é que você faz essa questão? Eu vou fazer de 2 maneiras essa questão. Vou fazer da maneira tradicional e depois eu vou ensinar vocês um macete, porque eu quero que vocês passem a usar apenas o macete, tá? Vamos lá. Como que seria a maneira tradicional? Eu tenho aqui que a Ana, vou chamar aqui de A, que é a Ana. A Ana investiu quanto? A Ana investiu 60 mil reais. 60 mil reais. O Bruno investiu quanto? O Bruno investiu 40 mil reais. E o Carlos ele investiu 50 mil reais. Certo? Aqui eu tenho 3 razões, como nós já falamos. Então, se são 3 razões, eu vou igualar elas aqui, ó. São razões. Vou aplicar aqui para resolver essa questão o quê? Aquela propriedade 2 que nós acabamos de falar, ó. Onde você pega os números que estão no numerador e soma. E você deve fazer a mesma coisa para quem está no denominador. Então, vamos lá. Vai ficar como aqui, ó. No numerador, A mais B mais C. Dividido por... Vou pegar quem está no denominador e vou somar.
Quanto que é 60 mais 40? 1.000. Aqui vai dar 100 mil com mais 50 mil. Então aqui vai ficar 150 mil. Ok? Vamos continuar essa questão aqui embaixo. Olha o que vai acontecer. Este A, B e C que eu coloquei aqui, pessoal, ele representa nada mais, nada menos que o lucro que o Carlos vai receber, o lucro que o Bruno vai receber e o lucro que a Ana vão receber. E eu sei que a soma desses três lucros vai dar quanto? A soma desses três lucros, de A mais B mais C, tem que dar exatamente os 300 mil reais. Então, no lugar desse A mais B mais C, eu vou colocar quem aqui, ó? 300 mil reais, que é o valor do lucro, né, total, que é a soma do lucro que vai para cada um deles. Dividido por quanto? Por 150 mil. Fazendo esta divisão de 300 mil por 150 mil, nós vamos encontrar quanto aqui? Exatamente 2. O que significa esse 2, professor? Nós já explicamos que isso aqui nada mais é do que a nossa constante de proporcionalidade, que neste caso aqui vai ser o 2. Agora que eu encontrei a constante de proporcionalidade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas frações aqui, ó, dessas razões, e igualar a constante de proporcionalidade. Que aí nós vamos descobrir qual foi o lucro que ficou para cada um dos sócios. Então, Ana dividido por 60 mil tem que ser igual a constante de proporcionalidade, que é 2. Então, qual vai ser o valor que Ana vai ficar de lucro? Passo 60 mil multiplicando por 2. Ana vai receber, então, 120 mil reais. Qual vai ser o valor do Bruno? O do Bruno é B sobre 40 mil, que é igual a constante também de proporcionalidade. Então, o valor de Bruno vai ser 40 mil vezes 2, vai dar 80 mil. É o valor do lucro que vai ficar com o Bruno. Fazendo aqui embaixo, aqui vai ficar o C, que é do Carlos, sobre 50 mil, tem que ser igual à constante de proporcionalidade, que é 2. Então, o C vai ser 100 mil. Então, repare que dos 300 mil reais de lucro, vai 120 mil reais para Ana, 80 mil reais para Bruno, 100 mil reais para Carlos, ok? Esta é uma forma de se resolver essa questão, pessoal. Existe uma outra maneira de se fazer, que é a forma como eu oriento vocês a fazerem, tá? E que nesse pedacinho aqui a gente vai resolver ela, ó. Como é que é esta outra forma de se fazer? Preste bastante atenção. Se toda vez que a questão falar que um lucro ou qualquer outra situação vai ser dividido de forma diretamente proporcional, você vai gravar essa sigla aqui, ó, DK. Grave isso aqui, ó, DK. Tinha até um joguinho antigamente chamado Donkey Kong. Grave esse DK aí de Donkey Kong, tá bom? Esse D significa diretamente proporcional e esse K é a constante de proporcionalidade que nós descobrimos nessa questão, que é 2, ok? Então, toda vez que a questão falar de que algo foi distribuído de forma diretamente proporcional,
você vai gravar isso aí, ó, DK. Por que eu estou falando isso? Olha só, vamos resolver essa questão de uma forma diferente. Então, aqui vai ficar o lucro de Ana mais o lucro de Bruno e mais o lucro de Carlos. Você concorda comigo que isso aqui vai ter que dar 300 mil reais? Ok? Tem que dar 300 mil reais. Como a questão está falando que esses 300 mil vão ser distribuídos de forma diretamente proporcional, se é diretamente, o que eu falei para vocês lembrarem? DK. DK. Então, no lugar desse A aqui, ó, Ana investiu quanto? Ana investiu 60 mil, não foi? Então, você bota aqui 60 mil K. É o DK dela, ok? 60 mil é o que ela investiu e a constante dela, K. Mas, o que Bruno investiu? Bruno investiu 40 mil. Então, aqui vai ficar 40 mil K. E o que o Carlos investiu? Carlos investiu 50 mil. Então, aqui vai ficar 50 mil K. E eu igualo tudo isso aqui aos 300 mil, que é o lucro total. Fazendo essa soma aqui, ó, de 60 mil mais 40 mil mais 50 mil, nós vamos encontrar 150 mil K, que é igual a 300 mil. Passa os 150 mil dividindo lá e a gente vai descobrir que a nossa constante aqui é o 2. Aí você vai fazer o quê? Agora que você descobriu que a constante é o 2, como que você vai descobrir o lucro? Ó, esse A aqui, ó, é o da Ana. Esse aqui é o do Bruno. E esse aqui não é o do Carlos? Então, qual vai ser o lucro da Ana? O lucro da Ana vai ser 60 mil vezes o K. 60 mil vezes 2 dá 120 mil. O B, que é o Bruno, ele é 40 mil vezes o K. E 40 mil vezes o K, que é 2, vai dar 80 mil. E o C, que é o Carlos é 50 mil vezes o K. E nós descobrimos que o K é 2, então 50 mil vezes 2 dá exatamente 100 mil. Logo, a gente conclui que cada um deles vai receber esse lucro conforme eles investiram, aplicaram nesta empresa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, se a questão falou em diretamente proporcional, lembre-se de K. Eu acredito que esse segundo método é bem mais fácil de se resolver. Mas se você achar mais interessante fazer pelo primeiro método, fica a seu critério, tá bom? Este exemplo 2 eu não vou fazer pelo método tradicional, eu vou fazer apenas pelo macetezinho, tá? Essa questão fala o seguinte: João possui 3 filhos, os mesmos 3 lá, ó, Ana, Bruno e Carlos. E o pai deles faleceram, que é o João, e deixou a herança de 300 mil reais para os 3 filhos. Só que essa herança é para ser dividida de que forma? Inversamente proporcional. Ou seja, quando fala que uma herança vai ser dividida inversamente proporcional, significa o quê? Que aquele que for mais velho vai receber menos e aquele que é mais novo vai receber mais. Essa é a ideia aqui. Então, determine quanto que cada um receberá, sabendo que Ana está com 10 anos de idade, Bruno tem 12 anos de idade e Carlos tem 15 anos de idade. Então, você já percebeu que a questão falou que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, toda vez que uma questão falar que é inversamente proporcional para você, lembre-se, KI, tá? K sobre I.
Esse I significa inversamente proporcional. Como é que você vai fazer essa questão? Veja só. O início é o mesmo que nós fizemos aqui, ó. É a mesma coisa o início desta questão, ok? Então vamos lá. Eu sei que se eu pegar a herança que a pessoa A, que é a Ana, vai receber, mais a herança que o Bruno vai receber, e mais a herança que o Carlos vai receber, isso aqui vai dar um total de 300 mil reais de herança. Não é verdade? Só que essa herança ela vai ser distribuída de que forma? Inversamente proporcional. O que que você vai lembrar então? KI. Então, KI. Quem é no lugar do I? Eu vou colocar o que aqui? Qual é a idade de Ana? Ela tem 10 anos de idade. Aqui, quem é o KI do Bruno? Então fica K. Qual é a idade do Bruno? A idade do Bruno é de 12 anos. Aqui também KI. Qual que é a idade do Carlos? Aqui é 15 anos. Deu para entender a diferença do inversamente proporcional por diretamente? Lá no diretamente proporcional, você está pegando o valor que é aplicado por uma pessoa e multiplicando pela constante. Já aqui na inversamente proporcional, você está pegando a constante e dividindo por esse valor que a questão está falando. Que neste caso aqui não é um dinheiro, e sim a idade da pessoa, tá? Isso aqui vai ficar igual a 300 mil. O que você vai fazer aqui agora? Você vai ter que tirar um menino, né? Vamos tirar um menino aqui entre 10, 12 e 15. Então, entre 10, 12 e 15. Vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar por 2. Aqui fica 5, 6, 15. Por 2, 5, 3, 15. Por 3 agora, 5, 1, 5. E por 5, 1, 1, 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, colocando aqui o 60 de um lado e 60 aqui do outro, vai ficar como? Ó? Você faz a divisão pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, nós vamos pegar 60, dividir por 10 e multiplicar pelo K. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes K dá 6K. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes K dá 5K. 60 dividido por 15 dá 4 vezes K, 4K. 60 dividido por 1 aqui vai dar 60. 60 multiplicando por 300 mil, 18 milhões. Só você fazer a multiplicação, ok? Eu elimino agora os denominadores. Aqui, ó, 6K mais 5K dá 11K. E 11K com 4K, aqui vai ficar 15K, que é igual a 18 milhões. Então, meu K vai ser 18 milhões dividido por 15. Fazendo esta divisão, você vai encontrar 1.200.000. Agora que nós descobrimos o valor de K, a gente vai fazer o cálculo e descobrir qual o valor da herança herdada por cada um destes filhos. O primeiro filho herdou o quê, ó? Vamos lembrar aqui, ó. Repare, ó. K sobre 10. O segundo filho, ó. K sobre 12. E o terceiro filho aqui, ó. K sobre 15. Certo? Fazendo esse cálculo aqui, então, vai ficar como? Eu sei que o A
herdou K sobre 10. Fazendo a substituição, meu K é 1.200.000. Então, fica isso aqui dividido por 10. Concluindo aqui essa divisão, vai dar 120.000. Então, esse é o valor que Ana recebeu. Vamos ver agora o Bruno. O Bruno recebeu o quê? K sobre 12. Então, o K é 1.200.000 dividido por 12. Você vai encontrar o quê? Exatamente 100.000. E o Carlos herdou K sobre 15. Meu K é 1.200.000 dividido por 15. E você vai encontrar aqui 80.000. Ok, pessoal? Deu para entender essa questão? Então, quando a questão falar para vocês que vai ser dividido diretamente proporcional, DK. Se a questão falar para você que vai fazer uma divisão inversamente proporcional, KI, você faz esses cálculos conforme nós apresentamos aqui. Beleza? Eu vou estar encerrando este vídeo por aqui, tá? Mas não esqueçam desta dica, porque agora no nosso próximo vídeo nós vamos pegar uma pancada de questões e vamos destruir elas utilizando essa estratégia que eu acabei de explicar. Beleza? Aguarde você lá. Um abraço.